quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo exercer sobre ele o seu ilimitado poder. É partindo deste princípio, tão contrário à marcha progressiva da civilização, que a maior parte dos homens se opõe a que se facilite à mulher os meios de cultivar o seu espírito. Nísia Floresta é o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, que nasceu em 1810 na cidade de Papari, no Rio Grande do Norte. Esta que foi uma grande educadora, uma pioneira do feminismo, uma grande escritora, uma mulher poliglota e que deixou obras importantíssimas sobre a educação da mulher na sociedade brasileira, num momento em que Nísia sofreu, inclusive, muitas críticas por defender uma educação inclusiva, semelhante à dos homens, para as mulheres. A obra de Nísia Floresta, que está na lista da FUVEST, tem o nome de opúsculo humanitário. Um opúsculo é um diminutivo de obra, e humanitário porque se dedica a questões da humanidade, que é algo, digamos assim, um tema muito importante naquele século XIX, onde a influência de ideias, como as ideias que vêm da Revolução Francesa, pelos direitos, né, do homem, talvez numa questão mais ampla, são muito importantes. Então, o Opúsculo Humanitário é um livro que reúne 62 artigos que haviam sido publicados em jornais e que são ensaios. Não é obra literária, como a gente pode imaginar, é uma obra literária, sim, é um gênero diferente, que ele é produzido por uma pensadora, mas ele não é um livro de ficção, não é um romance, não é um conjunto de contos. Ele é publicado por ela ainda em vida, então Nísia, ali em 53, tem 43 anos, já uma pessoa madura. Então, os seus escritos, eles podem ser abordados à luz da história da educação, da história social e política do Brasil, não é? Da história, digamos, mundial, tendo como foco a condição da mulher, ou seja, muitos saberes se cruzam ali. E nós vamos ver que ela vai comparar muitas vezes, por conhecer e por estudar a condição feminina, a educação, digamos assim, a inserção da mulher na sociedade, digamos, das nações civilizadas, aqui ela está se referindo principalmente a nações europeias, como Inglaterra, França e Alemanha, aliás, são os países, e principalmente França e Alemanha, pelos quais ela tem maior conhecimento e também admiração. Nós vamos ver no Opúsculo Humanitário, e é importante notar isso, as comparações que ela vai fazer sobre a educação, o papel da mulher, a sua integração na sociedade e também a maneira como essas mulheres vão se emancipando nessas sociedades, que é algo que ela almeja para o Brasil. Se emancipando não só pela educação, mas também através de um estudo que levaria a uma igualdade de gênero. Isso aqui é algo muito importante que ela vai defender, não é? Que nós vamos encontrar ao longo de toda a obra, ou seja, por que uma educação distinta para meninos e para meninas. Um outro aspecto muito importante de nós ressaltarmos é que a Nísia Floresta, que vinha de uma família abastada, ela diz que ela não se interessa apenas a algumas classes ou a mulheres de algumas regiões do Brasil. Isso ela vai colocar nos capítulos 52 e 54. Vou ler aqui 2 trechos. Então ela diz assim: volvamos agora um olhar para as nossas classes pobres e vê-las-emos quase por toda parte, perdendo o precioso tempo de que poderiam tirar grande utilidade se o empregassem em um trabalho bem regulado e seguido e também na educação. Depois, ela diz o seguinte: dissemos que não limitaríamos a nossa análise sobre a educação das nossas mulheres a esta ou a aquela outra província, mas sim a todo o Brasil. Nunca nos assomaram os epidêmicos delírios de mal-entendido orgulho provincial, funesto germe fomentado outrora entre nós por disfarçados inimigos da prosperidade desta grandiosa e rica peça, tão invejada pelos estrangeiros e tão ameaçada por seus próprios possuidores de perder em sua divisão o prodigioso valor que o seu todo constitui. Nísia Floresta é uma mulher que também é republicana,
É por isso, e vamos pedir a especial atenção a vocês que estão se preparando para o vestibular, para notar essas comparações que ela faz das mulheres e, muitas vezes, para apontar aqueles aspectos que são muito, digamos, criticáveis na educação das mulheres brasileiras. Não só o fato da educação formal, o fato de irem para as escolas, mas ela fala da educação que elas, e principalmente mulheres abastadas, recebem dentro de suas casas, por suas mães, que também não tiveram uma educação como a dela, e como que seria o caso se elas tivessem recebido, como nas nações civilizadas, como ela diz, uma educação que faz com que elas tenham apreço pelo conhecimento. Então, esse é um tema que eu acho muito importante, ele está distribuído entre os vários capítulos, mas a mulher, além da educação, ela precisa também ser útil e almejar uma contribuição através do trabalho para a sua sociedade. Lembrando que nós estamos o quê? Nós vivemos numa sociedade escravagista. Quem que realiza o trabalho? E a Anísia também toca nesse ponto. Ela também vai expor a sua posição sobre os escravizados e principalmente os indígenas. Nós não podemos dizer ainda que o Opúsculo Humanitário contenha textos abolicionistas de Anísia Floresta, embora nós saibamos que ela defendia, digamos assim, ela condenava a escravidão e os efeitos dela na sociedade brasileira, na mentalidade, enfim, do povo como um todo e na condição das mulheres. Nós encontramos na própria vida da Anísia Floresta a encarnação e a vivência de temas que ela vai abordar. Por exemplo, ela se casa aos 13 anos de idade com uma pessoa muito mais velha, mas a Anísia consegue, com autorização até dos seus pais, anulação desse casamento, que não é uma coisa muito fácil naquele momento. Vamos lembrar que nós estamos, Anísia Floresta nasce em 1810, a independência do Brasil se dá apenas em 1822, então é por ali, né, 22, 23, que ela vai se casar. Então nós estamos falando de uma situação bastante particular, ainda no interior de uma província do Nordeste, né, que a gente pode imaginar como era tradicional. E a Anísia já consegue essa primeira emancipação, do qual ela fala em alguns dos capítulos do Opúsculo Humanitário. Mas a Anísia Floresta, ela critica muito a submissão da mulher ao homem, não é? E ela diz assim, que a identidade da mulher não pode ser aquela que lhe é dada pelo fato de ser uma mulher casada, e que ela precisa ter, digamos assim, independência e autonomia para decidir os seus passos, independente do casamento, que é algo que ela vivenciou. Que é uma outra faceta da Anísia, a jornalista, uma pessoa que está presente na principal mídia daquela época, que era a imprensa, né? Então ela escreve em jornais de grande circulação na época, no Diário do Rio de Janeiro, no Jornal Liberal. Então, o fato dela atuar na imprensa, como eu falei para vocês, vai testemunhar a determinação, a coragem de Anísia de se lançar no debate público. Ela não está apenas numa imprensa, como existia na época, feminina, que vai tratar de temas, digamos, da vida doméstica, enfim, de prendas do lar, não. Ela entra por esse viés de temas políticos e ela entra no debate público para defender as suas ideias a respeito da emancipação intelectual e social das mulheres, né? Já dizendo que não é possível fazer uma distinção entre a educação de homens e mulheres, porque naquele momento acreditava-se que a capacidade intelectual das mulheres era inferior à dos homens. Para vocês que estão prestando vestibular, eu tenho certeza que grande parte, pelo menos a metade, são mulheres. Não vamos esquecer o que isso significa hoje e uma luta, né, que atravessou todos esses tempos. O lugar da mulher, como nós sempre dizemos, e tenho certeza que a Anísia Floresta não disse assim, mas pensava dessa forma, o lugar da mulher é onde ela quiser, no campo do conhecimento.